Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui numa sexta-feira pela manhã para gravar esta aula para vocês, né? A aula, eu diria aula para nós, né? Para que a gente possa ter uma comunicação face a face neste mundo virtual de hoje, né? E esta aula nada mais é do que uma complementação daquilo que vocês vêm estudando, né? Primeiramente naquela parte de lógica propriamente dita e depois com a linguagem C, ou seja, aplicando aquilo que vocês desenvolveram em Portugal em lógica em linguagem C. A linguagem C é uma das linguagens mais importantes que existem, tá? Essa linguagem ela é super poderosa para quem exige grandes quantidades de velocidade propriamente dita. Ela é uma linguagem ideal, ela é uma linguagem considerada de médio porte, né? Ou seja, ela não é uma linguagem que trabalha diretamente com hardware, nem tampouco uma linguagem que trabalha diretamente com o programador. Mas ela é acessível na medida em que a gente aprende e entende suas bibliotecas e suas funções. É exatamente este o objetivo da nossa aula de lógica, né? Que vocês entendam os comandos e a partir dos comandos vocês façam a parte lógica, desenvolvam a parte lógica. Vamos lá então? Então eu vou abrir agora o Dev C++ ou Dev C++, como queiram, que eu solicitei que vocês baixassem da internet e instalassem em seus computadores. Esse é o chamado compilador C, tá? Que mais utilizado no momento, e ele é free, é utilizar. Então tá aí, ó, né? Vocês devem ver, estão vendo aí já o compilador com um programa. Por que compilador? Compilador porque ele pega um software ou um programa feito aqui na tela do computador, na sua tela, e transforma esse computador em linguagem de máquina. Ou seja, transforma o programa feito no computador em um .exe, em um programa executável, em um programa que o hardware entenda. Então eu vou recordar com vocês alguns programas ou alguns códigos de programas que eu fiz durante as nossas aulas. O primeiro exercício que vocês estão vendo aí na tela é o exercício 5.1. O que faz esse exercício 5.1? Depois vocês podem ver o enunciado na apostila. O exercício 5.1, ele pega dois números inteiros e executa a sua soma. Então, o que acontece ali, ó? Vocês podem estar vendo, primeiramente, nós temos aqui as duas bibliotecas. Bibliotecas, na linguagem C ou em qualquer outra linguagem, onde são armazenados pequenos programas ou grandes programas feitos diretamente para a linguagem. Por exemplo, quando a gente coloca o sinal de mais em um programa, esse sinal de mais, atrás de si, tem um código. Esse código ele já foi feito e está inserido dentro de uma das bibliotecas. A maioria dos programas em linguagem C ou os programas mais simples, eles trabalham com duas bibliotecas básicas. Primeiro é standard.io.h ou stdio.h e a standlib.h. Tá? Então essas são as duas bibliotecas que nós utilizamos aqui. Linguagem C, ela trabalha sempre com funções e a sua principal função é a chamada função main. Então toda e qualquer programa em linguagem C, ele está dentro da função main. Então aqui nós temos a abertura e o fechamento da função main, ou seja, o início e o fim. Bem, primeira coisa que a gente faz é a declaração das variáveis.
Então, o programa manda a gente pegar 2 números. Então, eu declarei esses números como int e chamei-os de num1, num2 e ainda coloquei a variável soma. Nós vamos ver por quê. O printf, que vocês estudaram, é quando nós queremos imprimir alguma coisa na tela. Essa palavra imprimir, né, é utilizada aqui na linguagem C. Quando a gente se refere a imprimir, não é imprimir na impressora, e sim aquilo que apareça na tela quando a gente roda o programa. Então diz ali, digite um número inteiro. Scanf, aparece um novo comando, que é scanf. Esse comando scanf, ele tem a finalidade de pegar aquilo que o usuário digitou e armazenar na memória do computador. Então, eu vou digitar, por exemplo, o número 5, ele vai armazenar na memória, no endereço num1, que eu atribuí anteriormente aqui quando eu declarei a variável. Então, esse endereço ou esta variável é num1. E sempre que nós armazenamos em uma variável, nós temos que colocar, antes da variável, este e comercial. E no início aqui, nós temos que designar o tipo de dado que é esta variável. O tipo de dado, no caso, é inteiro. E, como está lá na apostila, para o inteiro, a gente coloca percentual D. Se fosse float, que são os números com vírgula, né, nós colocaríamos percentual F, mas nós vamos ver depois. Então, aqui, nós colocamos digite um número inteiro, scanf, percentual D e comercial num1. Armazenamos em num1, ou seja, na variável num1. Depois, colocamos digite outro número, um número inteiro, e armazenamos na variável num2. Agora, nós fazemos a soma propriamente dita. Então, soma recebe num1 mais num2. E olhem aqui, printf, o resultado da soma é percentual D, porque é onde vai aparecer o valor da soma, né? Barra N significa, é um comandinho que a gente dá para pular de linha, e finalmente vai aparecer a soma ao lado do E aqui, né? System pause é um artifício que nós usamos para que a gente fique olhando o resultado do programa até que a gente aperte a tecla Enter. Então vamos executar. Eu venho aqui com o mouse em executar. Primeiro eu tenho que compilar, ou seja, fazer aquela transposição, como eu falei para vocês, da linguagem do código que nós digitamos para a linguagem de máquina. Compilamos, verificamos aqui embaixo, aqui não temos nenhum erro, ok? E depois, então, eu já sei que não existem erros de semântica, ou seja, erros de digitação. Podem haver erros de lógica, né? Por exemplo, eu mandei somar, só que ao invés de colocar o sinal de mais, eu troquei e coloquei o sinal de multiplicação. Isso é um erro de lógica, por exemplo. Mas vamos ver agora, vamos executar então. Depois que eu compilei, eu venho em executar aqui, ó, e aparece ali a tela preta, né? Digite um número inteiro, tá? Então, digito lá 9, por exemplo, dou Enter, digite outro número inteiro, coloco 12. Dou Enter, o resultado da soma é 21. E isso aí vai ficar indefinidamente. Até quando? Até eu declaro a tecla Enter, ó, ali aparece. O processo foi feito após 27 segundos, 27,38 segundos, com return de valor zero, ou seja, ele retorna um valor zero para a função, né? Ou seja, eu posso reiniciar a função novamente com outros valores, que ele vai simplesmente
excluir da memória o valor 9 e o valor 12. Dou Enter, volto novamente para cá. Bem, eu já compilei. Se eu quiser executar novamente, eu não preciso compilar. Eu venho aqui, executo, aparece um número. Digite um número inteiro, vou botar 43, outro número inteiro, 56. O resultado da soma é 99. A mesma coisa. Pronto, voltei para cá. Tá? Então esse foi um dos primeiros programas que nós fizemos e que é um programinha bem simples, um programinha de soma, mas já envolveu, note que envolveu declaração de variável, nós já tínhamos que saber o que era uma biblioteca, a principal função da linguagem C, que é a função main. Aí nós vimos como se a gente apresenta alguma coisa na tela, imprime alguma coisa na tela com a função printf, como a gente armazena na memória do computador através da função scanf. Vimos o que é o system pause e também a tela e também o comando return. Então nós já temos algumas coisas, né? Já vimos bastante coisas até aqui em um programa apenas. Claro, isso aí agora vocês vão ver que o printf, scanf, system pause, return, etc. E a declaração de variável ou de variáveis, né? E também as bibliotecas, elas vão se repetir na maioria ou em quase ou em todos os programas que eu vou apresentar aqui. Vamos para o segundo programa, então. Eu acho que eu estou falando muito rápido, eu vou falar mais devagar aqui. Né? Então, esse programa aqui, ele trabalha, assim, nós temos que digitar o número de matrícula do aluno, tá? E depois digitar a nota final do aluno. Bem, se caso o aluno tenha a nota final maior ou igual a 60, vai aparecer escrito na tela aluno aprovado. E se a gente colocar uma nota menor do que 60, o que vai aparecer na tela? Vamos ver depois. Tá? Então, note que não tem nada de novo até aqui. Ah, tem sim, tem aqui o if. Tá? Mas vamos ver então desde o início aqui. Tem lá os números inteiros, tá? A declaração das variáveis, variável matrícula e nota final. Digite o número da matrícula, aqui ele leu o número na variável matrícula, digite a nota final do aluno, leu na variável nota final. Tá? Olhem bem. Notem que aqui, na variável nota final, eu coloquei um underline aqui, para unir a nota com o final. Porque eu não posso ter espaço em variáveis. Tá? Por isso que está aquele underline aqui, ó, na nota final, quando eu declarei aqui em cima. Né? Bem, então o if, você sabe, se a nota final for maior ou igual a 60, então, printf, aluno aprovado. Então, vamos lá, vamos compilar primeiro. Compilamos, erro 0, executar. Ó, digite o número de matrícula. Vou botar o número de matrícula qualquer, 344. Digamos que esse seja o meu número de matrícula. Aí eu fui lá, digite a nota final do aluno, tá? Vou colocar 89, aluno aprovado. Tá? Pressione qualquer tecla, voltamos para cá. Executar novamente, digite o número de matrícula, vou botar 45, agora vou botar que o aluno tenha tirado 25. Matou muita aula, etc., não prestou atenção na linguagem C, o que vai aparecer? Nada. Tá? Poderia aparecer ali alguma coisa se eu colocasse por o quê? Isso mesmo, se eu colocasse o else, né? Muito bem. Tem certeza que alguém aí pensou ou falou ou disse em voz alta o else?
Mas esse aqui, nesse programa específico, não tem o else. E o else é traduzido por, exatamente, por senão. Só as brincadeirinhas que a gente faz aí, né, pessoal? Vamos lá, então, para outro exercício. A nossa aula vai ser só explicação de exercício, só coisa prática aí. Tá? Bem, agora nós vamos aqui num programa que trabalha com um tipo de variável char. O que é variável char ou char, como queiram? Tá? São variáveis que deixam de ser numéricas, tá? E são variáveis literais. Tá? Ou seja, quando nós queremos usar letras, uma letra só eu uso char. Então, char sexo, a variável sexo é do tipo char. Então agora é só para dizer se o sexo é válido ou é sexo inválido. Né? Então nós temos aqui printf, digite M para o sexo masculino ou F para o sexo feminino. Está ali, né? Bem, scanf percentual C, ó. C, por que é C? Porque agora é char. Então eu não vou colocar percentual D, como era nos programas anteriores. Agora é como eu mudei o tipo de variável. Né? Eu quero uma variável char, que é do tipo caractere. Né? Então eu vou lá e coloco isso aqui. Bem, então digite M ou F, digitei por qualquer um dos dois e tem o if. If, se sexo for igual, olha aqui, igual a M, note que o M agora vem entre apóstrofos, e isso aqui o que é? Duas barrinhas, vocês viram aí? É ou, isso mesmo. Então, sexo igual a, ou sexo igual a F. Ou seja, se alguém que está rodando o programa digitar M ou F, vai aparecer se o sexo é válido. Else, se não, olha o else, apareceu nesse programa. Se não, o sexo é inválido. Tá? Então vamos aqui. A gente sabe que existem outros sexos aí, né, pessoal? Estou trabalhando só com esses dois aí, eu não quero entrar no mérito. Bom, vamos ver aqui. Executar, compilar, erro zero, né? E executar. Apareceu, digite M para o sexo masculino ou F para o sexo feminino. Aí pode alguém de vocês perguntar, se eu digitar M minúsculo, vale? Não, não vale. Tá? A linguagem C, ela reconhece quando é M minúsculo ou M maiúsculo, ou seja, quando o caractere é maiúsculo ou minúsculo. Então, se eu quiser colocar, disser que o sexo é masculino, eu venho e digito M maiúsculo. Aí aparece o sexo é válido. Então, vou sair do programa, vou executar. Agora, eu vou colocar o sexo, por exemplo, G. O sexo é inválido, ok? Então, esse é outro programinha, um programa, né, onde a gente usa else, tá? Uma coisa interessante aqui, ó. Normalmente, a gente coloca o if entre colchetes. Um colchete aqui, deixa eu tirar esse daqui, né? Um colchete para iniciar e outro para encerrar o if. Da mesma forma que eu faço com o else, né? Um colchete aqui. E outro colchete aqui, fechando. Pronto. Normalmente é assim. Por que eu não coloquei neste programa específico?
Porque eu tinha apenas uma linha, tá? Dentro do if e uma linha dentro do else. Caso eu tivesse duas ou mais linhas no if, linhas de programação, eu teria que colocar entre esses colchetes. Está bem? Muito bem. Vamos a mais um exercício aí. Muito bem. Continuando aqui agora, nós vamos ver um programa que calcula, tá, o salário bruto. Ele ainda está com if esse. Não, vamos ver, vou pegar outro programa aqui. Esse aqui calcula o salário bruto, né? Então, bom, ele é interessante, né? Vamos ver uma coisa. Olhem bem. Então, aqui é interessante que agora eu estou usando Float. Por quê? Porque como ele vai calcular o salário líquido, tá? E de uma pessoa, então tem que ser float, porque normalmente o salário eles não vêm em números redondos. A gente recebe lá R$ 1.500,35, por exemplo. Então aqui, float, eu tenho sal bruto, né? Note que tem aqui um underline, salário líquido, IR, que vai ser o desconto de imposto de renda, e INSS, que vai ser desconto de INSS. Printf, digite o valor do salário bruto, armazena, percentual F agora, salário bruto. Então, se o salário bruto for menor ou igual a 1.500, o salário líquido é igual ao salário bruto menos o salário bruto vezes 0,08%, tá? Então ele vai ter um desconto de 8%, se for menor do que 1.500. Se o salário bruto for maior, outro if aqui, do que 1.500, ele vai ter um desconto de 16%. E notem que aqui tem ponto 2, isso significa que esse ponto 2 nós vamos ter duas casas decimais após a vírgula. Então nós temos aqui executar, compilar, já foi compilado. Digite o valor do salário bruto. Eu vou botar R$2.000. 2.000. Salário líquido é 1.680. Então ele já descontou, já fez aquilo lá. Ok? Passando para outro programa, tá? Nós temos aqui um programa que vai agora utilizar o laço for, tá? E o laço for vai calcular a soma de 5 números, tá? E esse, como vocês estão vendo ali, digite os 5 números e depois vai calcular a média desses 5 números. Como é que é feito isso, né? O for, a gente digita o primeiro número, ele soma. A soma ela começa com 0, lá em cima. Tem que inicializar a soma com 0 aqui, tá? Aí ele digita o primeiro número, por exemplo, o primeiro número 5. Aí soma, recebe o valor que está atribuído a ela, que no caso é 0, mais o número 5. Então, soma fica valendo 5. Posteriormente, eu digito, volta no laço, conta passa para quê? Passa para 1. Isso mesmo. Então, scanf, digito mais um número, a soma estava valendo 1, soma recebe 1, mais, digito o número 5, por exemplo, mais 5. Então, soma passa a valer 6, e assim sucessivamente. Aqui eu saio, eu estou com o laço fora, aqui, ó. Isso aqui é o laço, ele vai repetir 5 vezes. Por quê? Porque o conta, que é o contador, ele vai de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes. Aí, depois que ele executar isso aqui fora do laço for, ele calcula a média, que vai ser a soma dividido por 5 e apresenta aqui embaixo. Vamos executar? Compilei, executei. Então, digite 5 números. Então, vou digitar 4, 5, 3, 7, 8. A média dos 5 números é 5, ok? Então, tá ali. Este aí é o programa. Vamos passar para outro? Note que as coisas vão se repetindo, né? Por isso que estou um pouco mais depressa. Então, aqui, vamos ver o que faz esse programa, né? É o programa 7.7 aí da apostila, né?
Agora ele digita, a gente vai digitar 14 números, tá? E a cada número que a gente digitar, ele vai imprimir o antecessor do número, o sucessor, o dobro e o triplo do número. Legal isso aí, né? Vamos ver então? Então, como é que ele faz? O antecessor do número, por exemplo, que eu digitei aqui, do número 5, é 4, vai aparecer. Por quê? Porque aqui vai aparecer desse percentual D aqui, vai aparecer o 5 e aqui vai aparecer número menos 1. Ó. Então vai ser 5 menos 1, 4. Entenderam a jogada? A mesma coisa que o dobro é vezes 2 e o triplo vezes 3 aqui. Dá para no próprio printf nós já fazermos a conta. Isso é uma vantagem da linguagem C. Então nós temos aqui executar, compilar e vamos executar novamente. Digite um número, por exemplo, número 7, o antecessor de 7 é 6, o sucessor de 7 é 8, o dobro de 7 é 14, o triplo de 7 é 21. O 5, antecessor de 5 é 4, sucessor é 6, o dobro é 10 e o triplo de 5 é 15. Digite um número, assim sucessivamente. Vamos digitar o número 9 aqui, vai aparecer isso aí, ok? Então, agora eu não vou digitar 14 números aqui, né, pessoal? Vai dar certinho, pode ter certeza que não vai haver problema. Vamos passar para o outro agora, tá? Que é assim, ó. Vamos compilar o programa. Então, eu tenho agora, esse é o exercício 7.11, tá? Ou seja, esqueci de dizer para vocês, sempre o exercício está aqui, capítulo 7 da apostila, exercício 11, tá? Então, nós temos aqui as variáveis I, que vai ser pode ser a variável contadora, tá? E valor, soma num, soma par, soma ímpar, resto e soma. Então, aqui eu tenho as somas todas zeradas e o I variando 1. Olha, esse programa é while, está aqui, while, enquanto a variável I, qual é esse símbolo mesmo, for diferente de zero, nós vamos ficar rodando. Qual é a diferença, então, do while para o for? Tá? O for, a gente já tem um número específico de vezes que o programa vai rodar. O while, nós rodamos o programa quantas vezes nós quisermos, até que nós mesmos, o usuário, consigamos encerrar o programa. Neste caso aqui, nós vamos encerrar com digitar 0. E ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, vai somar os pares e somar os ímpares. E depois ainda vai dar a quantidade dos números digitados, a quantidade de números pares, a quantidade de números ímpares e a média dos números digitados. Olha aqui onde está a média, ó, que vai ser igual a soma dividido pela soma dos números, que está aqui em cima, ó, tá? Então, note que esse programa ele tem o if, e aqui tem uma coisa muito legal, que é o resto. Resto recebe valor percentual 2. Esse percentual aqui é o resto de alguma divisão. E, na realidade, o que vai aparecer aqui, por exemplo, eu tenho, digamos que eu digite o número 10, tá? Digitei 10 aqui em cima, ele colocou 10 na variável valor. Se ele colocou 10 na variável valor, ele pega essa variável, faz variável percentual 2 e vai dar 0. Ora, se o resto de uma divisão é 0, significa que aquele número é par. Se o resto for diferente de 0, significa que o número é ímpar. Então, é só rodar agora aqui, ó. Compilar, compilei, executar. Tá? Então, nós temos aqui
Digite valores, para encerrar, digite 0. Então, coloquei número 10, coloquei o número 12, coloquei o número 4, e agora eu vou colocar o número 0, dá Enter, aparece ali, ó. A quantidade de números digitados foi 4, 1, 2, 3, 4. A quantidade de números pares foi 4, casualmente. A quantidade de números ímpares foi 0. A média de números dos números foi 6. Digite qualquer tecla para continuar. Então, esse é um programa bem feitinho, ok? Bem, pessoal, vamos ver aqui se temos mais algum, tá? Aqui as 3 notas de um aluno, 3 notas, é semelhante àquele. Só que agora, olha aqui, ó, esse programa é o mesmo programa, aquele, é a atividade 4 lá o mesmo programa, só que agora com if, só que agora aparece o reprovado aqui no else, ó. Vamos ver como é que é? Eu coloquei aqui. Mesmo primeiro programa, só que agora com o else, tá? Então, deu um problema ali, vamos compilar. Ele deu probleminha aqui. Ele... Só um pouquinho... Passar para o outro programa, ele não está rodando aqui, mas ele roda tranquilo depois aí. O problema aqui na compilação, tá? Então são todos... tá, esse programa aqui é o programa que eu estava buscando, é o programa onde a gente usa um vetor, tá? Então aqui a gente tem 20 alunos e um vetor, ó, com 20 posições, um vetor chamado aluno com 20 posições, e para cada aluno 3 notas. Então a gente vai digitar o nome do aluno, digite as 3 notas do aluno, ó. Tá? Então aparece percentual S, porque agora é uma string do aluno, tá? E if, agora aqui de 1 a 9, então aparece as 3 notas, só que aqui eu vou... Esse foi outro programa com erro que eu peguei aqui, tá? Mas é só para mostrar para vocês. Deixei aqui só para mostrar para vocês, tá? O programa estava errado mesmo, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui como é que a gente declara aluno, tá? Com 20 e nota com 3. Como é declarado, como é feita esta declaração. Bem, então o importante, né, é que nós estudamos na nossa aula de hoje, tá, basicamente até o while, tá? O programa quando a gente trabalha com vetores e matrizes, que não é o caso da apostila, tá, nós temos, significa que nós temos que ter um for para varrer aquele vetor, ok? Mas a apostila, ela trabalha basicamente até o while e do while, né? Então vocês terão que apresentar aí, fazer os exercícios, as atividades de avaliação com do while. E é até onde vai cair na nossa prova, ou nas nossas provas que nós vamos fazer em duas etapas, tá? Uma prova que vai só até o if e outra prova que a gente vai usar o for e o while, ok, pessoal? Então já vou adiantando o que vai cair na prova. Não se preocupe, vocês fazendo os exercícios não tem como errar, ok? Então felicidades para todos e bons estudos para vocês e até a próxima. Muito obrigado.